Sabe, gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto sério com vocês, né? Quando eu era criança, eu passei por um abuso. E depois na adolescência, e depois da minha fase um pouco mais adulta, eu passei por 4 abusos na minha vida. Graças a Deus não se concretizou, não chegou nos finalmente da situação, né? Se é que vocês me entendem. Só que só quem viveu isso, só quem passou por isso, sabe o peso que isso traz pra vida da gente. Né? Não é fácil conviver com isso. Ainda mais quando isso aconteceu de uma forma muito agressiva, sabe? Então, às vezes eu fico vendo as pessoas fingindo demência para certas coisas, e são tantas coisas sérias que acontecem no mundo, sabe? Nosso país, nossa cidade, tanta coisa séria acontecendo. E só quem passou por isso, só quem viveu isso, sabe o quanto esse tipo de coisa abala a nossa saúde física, a nossa saúde mental, nosso psicológico, a nossa saúde emocional, né? Muito difícil lidar com esse tipo de coisa, muito difícil superar. Às vezes a gente passa anos lutando, fazendo terapia, ou se fazendo autoterapia, né? Se cuidando, cuidando da sua mente, do seu coração, dos seus sentimentos, se policiando o tempo inteiro, para não sentir ódio, não sentir raiva, para não fazer mal para as pessoas, para não devolver para as pessoas o mal que elas fizeram para vocês, né? Pra gente. Então é uma coisa muito séria, sabe? E às vezes eu tenho a impressão que as pessoas elas só vão reagir, né? Ou só vão agir quando acontecer com elas, quando acontecer na casa delas, com um parente delas próximo, sabe? Então, aí as pessoas ficam vendo as pessoas falar assim de empatia. Ah, tem que ter empatia, empatia. Empatia na onde, gente? Sabe, na onde? Que quando você está lutando por uma causa, quando você está defendendo uma causa, as pessoas não têm medo de abrir a boca, de falar, sabe? De expor, sabe? De defender uma coisa que é muito sério tudo isso. Sabe, essas crianças não têm quem lute por elas, né? Nós estamos aqui para isso, sabe? É nisso que eu creio. É nisso que eu creio, que a nossa missão está aqui. Um dia eu estava lendo um livro, ou assistindo um vídeo, eu não sei. Aí estava falando assim que o nosso propósito, a nossa maior dor é o nosso propósito de vida. Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, se a minha maior dor é o meu propósito de vida, então eu tenho muitos propósitos de vida. Muitos, né? Porque, tipo assim, eu vim de uma infância que foi. Sempre trabalhei desde menina, desde muito nova, graças a Deus. Eu trabalhava na feira, trabalhava ajudando a minha mãe a vender pastel de porta em porta, trabalhei de babá, trabalhei em pizzaria. Eu sempre trabalhei desde muito nova, né? E isso me ajudou muito, né? A não ir para um mundo de droga, né, de fazer as coisas erradas, coisas que não convém, né? Graças a Deus. Mas, assim, desde a minha infância, foi a gente teve muito problema, porque meu pai era alcoólatra, minha mãe era uma pessoa que acatava tudo que meu pai falava, né, por medo de... Medo, né? Medo, por ele ser um pouco agressivo, isso, aquilo, um pouco não, ele era muito agressivo, na verdade. Então a gente apanhava, minha mãe apanhava, então a gente... Minha mãe tinha muito medo de enfrentar tudo isso, né? Então na minha adolescência, praticamente, né, na minha pré-adolescência, eu comecei a fugir de casa, porque eu não conseguia conviver naquele ambiente, eu não conseguia conviver daquela forma, né? Vendo a minha família sofrendo ali por conta do alcoolismo do meu pai. E muitas vezes tentar me intrometer, tentar ajudar de alguma forma e acabar apanhando junto, né? Apanhando até mais, né? Porque eu não aguentava ver esse tipo de coisa. E então eu passei a minha vida inteira fugindo, né? Durante muito tempo na infância eu passei a fugir de casa para ter que ver esse tipo de coisa. E foi aí que eu passei, né, muitas coisas, né, assim, mais sérias, né. Mas isso me deu uma experiência de vida muito grande, sabe, apesar de muito dolorosa, muito bacana,
porque é ali que a gente conhece a realidade da vida, a realidade do mundo, das pessoas, né? Que a gente para de viver num mundinho de fantasia, achando que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, sabe? Achando que todo mundo é bom, né? Tem uma frase que fala e é verdade, que a gente projeta no outro a bondade que tem na gente, é verdade isso. Né? Às vezes o nosso coração é tão bom e a gente acredita que as outras pessoas também é bom como a gente, até que a gente descobre que não, até que a gente percebe que não, né? Até que a gente passa por situações e a gente vê que não. Nem todo mundo é bom como a gente é, sabe? E aí a gente começa a ficar mais esperto com esse tipo de gente, né? Mais esperto com esse tipo de gente. Então a gente vê tanta coisa, sabe, gente, hoje em dia acontecendo no mundo, cada vez mais pior, cada vez acontecendo, sabe, consecutivamente, cada vez mais. E as pessoas parecem que ficam ali, sabe? Eu não sei, às vezes parece que tá paralisada, parece que tá dopada, não sei. Foi abduzida, a alma foi abduzida do corpo, porque vê tanta coisa e fica ali, como se nada tivesse acontecendo. Sabe, gente, as crianças não tem quem lute por elas. Somos nós adultos que estamos aqui, que temos que lutar por elas, sabe? E por elas e por nós. Sabe, essa gentalhada roubando a gente, descaradamente enfiando imposto até onde, sabe? Não dá, não dá. O povo recebe o salário, mal recebeu o salário, em 15 dias já tá sem R$ 1 no bolso. R$ 1 no bolso, porque não tá aguentando pagar as contas de casa, não tá aguentando pagar o aluguel, não tá aguentando criar um filho, né? Porque tá difícil, a vida tá difícil. Pra quem rala e ganha esse salário aí, michuruca aí, e ainda é explorado, né? É explorado porque você tem que fazer um monte de função que não é sua, é um desvio de função que é uma loucura, né? E ganhando um salário mixaria que às vezes não dá pra pessoa nem sobreviver, sabe, gente? É muito triste tudo isso. Né? E a gente vê tudo isso acontecendo na cara da gente aí, e as pessoas defendendo esses governos que, né, aumenta a roubalheira, aumenta imposto, aumenta os seus crimes, porque tá aí, né, a quantidade a violência cada vez maior, né, contra a mulher, contra a criança, contra a gay, a violência em si, cada vez aumentando mais. E as pessoas ali, sabe, ainda batendo palma, defendendo, pelo amor de Deus, gente, que mundo que vocês vivem? Que mundo que vocês vivem? Porque não é possível que vocês vivam no mesmo mundo que a gente tá vivendo, no mesmo país, na mesma cidade, não é possível. Aqui em Bragança mesmo, você vê o pessoal, sabe, muita gente reclamando, as mães de criancinhas especiais, né, atípicas, com problemas por causa da criança, né, para a inclusão das crianças nas escolas, é falta de professores, é Zona Azul comendo vivo o povo, é radar não sei na onde comendo o povo vivo, é complicado, é muito complicado lidar com essas coisas, sabe, o povo não ganha para tudo isso, o povo não ganha para bancar tudo isso, né. Quem dera se todas as pessoas tivessem condições financeiras, gente, de ter um tratamento, sabe, ideal, bacana pro seu filho, decente pros seus filhos, né? Que tivesse condição de ter um carrinho para se locomover, não ficar dependendo de nada que o governo fornece, né? Que a prefeitura fornece. Mas infelizmente são muitas as pessoas que dependem de tudo isso que o governo fornece, e não é bom, e cada vez aumenta imposto, e cada vez aumenta não sei o quê, né? E cada vez comentando, só aumenta preço, imposto e tudo. E o povo aqui, ó, se lascando pra pagar. E aí fica um monte de gente aí que a gente não sabe se é alienado, se é ignorante ou se é maldoso mesmo, se está ganhando alguma coisa com isso, defendendo um governo horroroso, horroroso, como esse governo que a gente está vendo aí. E eu não tô falando que tem algum governo aqui, porque é assim, não pode falar mal de um governo, que você tá falando mal do Lula, você é Bolsonaro, se falando mal do Bolsonaro, você é Lula. Pra mim não existe nada disso, gente. Sabe o que existe? Existe o meu bolso, existem as minhas filhas, existe a minha vida, a vida da minha família, né? A vida das pessoas com quem eu convivo, com quem eu converso diariamente, e que a gente vê que tá ali sofrendo, padecendo na mão de gente ruim, de gente sem noção, de gente trambiqueira, sem vergonha. Sabe? Então é muito difícil conviver com tudo isso, sabe? E a gente tem que ver tudo isso
E a gente não se conforma, né? Aí a gente ainda se escandaliza, né? Eu, pelo menos, me escandalizo com muitas coisas. E ver as pessoas ainda defendendo. Ah, porque não, porque me deu casa, na época desse governo me deu casa. Gente, ninguém dá nada pra ninguém. Ninguém dá nada pra ninguém. É preciso entender, ninguém dá nada pra ninguém. O governo não dá nada pra ninguém. O que eles fazem é devolver pra você todos os impostos que você paga. Eles estão devolvendo pra vocês em alguma coisa. O dinheiro que eles tiram de vocês, através de imposto, taxa, não sei o que, não sei o que, é o que eles vão devolver para vocês depois em obras, né? Ou em moradia, né? No SUS, que está aí para atender o povo que precisa. Né? Fora umas questões do SUS aí que é para acabar, viu? Tem umas coisas que estão acontecendo que não dá, né? Oftalmologista, você vai marcar um oftalmologista lá, além de demorar para marcar, quando marca, vai marcar no AME, oftalmologista. No AME de Atibaia. Tem que o pessoal mora aqui em Bragança, né? Tem pessoa que fala assim, melhor fazer uma vaquinha entre família e pagar, pelo menos pago pra ir aqui em Bragança, que é mais seguro, né? Eu posso, vou lá e volto a hora que eu puder, porque tem mais responsabilidade aqui, isso, aquilo. É fácil fazer uma vaquinha e pagar do que tem que ir daqui até o AME. Porque se a pessoa não tem uma condução, não tem nada, tem que depender da ambulância. Ah, mas ainda bem que tem ambulância. Mas, gente, pelo amor de Deus, oftalmologista. Oftalmologista. Marca Atibaia. Então a gente vai vendo cada coisa, que a gente vai ficando assim, olha, descrente das coisas. A gente vai desacreditando das coisas. E ao mesmo tempo, a gente também encontra com tantas pessoas boas, porque é isso, o mundo é feito de gente boa, de gente ruim e gente péssima. Às vezes a gente encontra com pessoas boas, né? E que é muito bom, não é verdade? Muito bom. Quando você olha e fala assim, ainda tem uma esperança nesse mundo de meu Deus que nós estamos vivendo. Não tá todo mundo louco, não tá todo mundo corrompido, não tá todo mundo, sabe? Com a visão distorcida, com os valores distorcidos, não tá todo mundo assim. Tem gente que ainda tá ali, com o pé no chão ali, realista, enxergando a realidade tal como ela é, sabe? E isso daí é o que nos conforta, que ainda tem um coração bom, que ainda faz caridade, que ainda se preocupa em ajudar outras pessoas que precisam, sabe? Que não fica naquela ambição, né? Naquela ganância, né? E que ainda tenta ajudar algumas pessoas, tenta fazer alguma coisinha pelos outros, sabe? Então são essas pessoas que nos dão esperança de um mundo melhor, de um país melhor, de uma cidade melhor, de um bairro melhor, de uma casa melhor, né? De uma família melhor. São as boas pessoas, que infelizmente cada vez mais são poucas, são raras, mas existem. Sabe, gente? Então, vocês desculpam meu desabafo, é que tem horas que eu vou te contar, viu? A gente fica estafado, tanta coisa absurda acontecendo, e a gente vê pessoas assim defendendo, tá se lascando, tá se ferrando e tá defendendo um governo que não presta, uma pessoa que não presta. Para, gente. Sabe, acorda pra vida. Sabe, eu entendo que as pessoas até um certo momento elas passaram por muitas coisas, tá? E tá aí confusa aí, não sabe o que faz da vida, isso, aquilo, né? Agora, pelo amor de Deus, uma pessoa adulta, ela pode mudar a vida dela a hora que ela quiser. A hora que ela quiser. Não importa o que ela tenha feito. A não ser que ela tenha um transtorno, algum problema mais sério, mas se ela é uma pessoa que tem uma consciência sã, sabe, que é sã mentalmente, a hora que ela quiser, ela pode mudar a vida dela, gente. Na idade que ela tiver, ela pode acordar um dia e falar assim, olha, daqui pra frente eu não quero ser mais quem eu sou. Vai ser uma caminhada longa, difícil, dolorosa, porque não é fácil. Não é fácil a gente reconhecer os nossos erros, os nossos defeitos e tentar mudar isso, melhorar isso. Não é fácil. Né? É uma luta diária, constante e até o fim da vida, porque a gente vai ter que lutar até o fim da vida para não se perder, inclusive por causa das coisas que acontecem no mundo. A gente se revolta, vou virar a cabeça. A gente que é assim, né? Vou virar a cabeça porque eu tô revoltada com as coisas. Né? Agora, quando a pessoa é adolescente, a gente entende. Agora, quando a pessoa é adulto, né? O problema é que as pessoas estão demorando muito para ficar adulto. Né? Elas estão entrando na adolescência com 12 anos e tá ficando na adolescência até os 40, 50 anos. Porque não é possível. Adolescência estendida, sei lá o que tá acontecendo, que eles estão estendendo essa adolescência deles.
né? Se é muito pai, muita mãe protegendo ali, sabe? Querendo debaixo da asa, a gente não adianta. Chegou um tempo que a gente tem que botar pro mundo, botar pra jogo, falar assim, viu? Vai lá, ser feliz. Porque assim, quando eles são adolescentes, né? Criança ou adolescentes, eles querem ser dono da vida deles. Ah, eu sou dono da minha vida, quero ser dono da minha vida, quer fazer acontecer. Aí quando pega a maioridade, você fala assim, então, agora, bem-vindo ao mundo. Vai lá fazer acontecer, vai lá ser feliz, porque pra você fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, aí você tem que morar na sua casa, nem que seja de aluguel. Você tem que morar na sua casa, pagar suas contas, se sustentar. Aí você pode viver do jeito que você quer. E olha lá, porque mesmo assim, se tem na casa do inquilino aí, se for inquilino na casa de alguém aí, pra ter pagando aluguel aí, a pessoa não acha você fazer o que você quiser no quintal dela, não, gente. Não é assim bagunçado, não. Não é todo mundo que aceita fazer tudo no quintal, não. Certo? E mesmo quando você tem a sua casa, tem uma lei. Né? Depois das 10 horas da noite, você não pode nem fazer barulho, porque a polícia bate na sua porta lá. Se denuncia você, a polícia vem na sua porta. Então, alguém você vai ter que obedecer. Se não for seu pai, sua mãe, você vai ter que obedecer a lei. Certo? Porque senão você vai se lascar. Né? E daí eles ficam assim, né? Quando são jovenzinhos, né? Ah, quero ser dono da minha vida, porque não sei o quê. Quando chegar a idade, gente, sabe, a melhor coisa que um pai e uma mãe pode fazer por um filho é eu fazer o que eu fiz. Incentive nos estudos. Incentive seus filhos a fazer cursos, a estudar. Ah, porque eu não quero ninguém mandando em mim, porque eu não quero ninguém não sei o quê, porque a minha vida é tudo isso, tá tudo certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos se preparar para você viver tudo isso lá na frente, na hora que você ficar maior de idade. Então vamos estudar, vamos fazer curso, né? Apareceu uma oportunidade de jovem aprendiz, aqui com 16 anos já pode trabalhar, bota para trabalhar, meio período, fazer um curso meio período, né? Aí já vai encaminhando para ele já ir vendo qual é, como é que funciona a vida. Como é que funciona a vida, que nada vem de graça, nada vem fácil, nada vem de graça. Aí você vai botando o menininho lá, pra fazer curso, né, para estudar, a hora que aparecer a oportunidade de trabalhar, não, vai trabalhar porque precisa ajudar com as contas da casa, né? É água, luz, comida, roupa, sapatos, aquilo. Precisa trabalhar, precisa ajudar. Porque amanhã depois você não quer viver sozinho, você não quer ser dono de si, você não quer ser dono de sua vida, então você tem que pagar suas contas, não vai. Então é melhor que você comece a aprender a gostar de trabalhar já. E se esse adolescente não aprender a gostar de trabalhar, né, desde cedo, vai dar ruim lá na frente. Ah, vai dar ruim lá na frente. Porque ele vai para outro caminho, né? Fazer o que não convém, né? Aí vai a mãe lá chorar na porta da delegacia, lá na porta do presídio, lá, porque o filho tá aprontando com a vida. Então já faço ele pegar gosto pelo estudo, pelo trabalho. Aí quando ele completar a maioridade, faz assim, pronto aí, ó. Tá aí. O mundo tá aí. É tudo seu, né? Vamos arrumar uma casinha, mamãe ajuda vocês a montar a casinha de vocês, né? Se puder comprar, financiar, tiver um salário bom, bacaninha e tal, tempo de serviço, dá pra se financiar alguma coisinha pra você, né? Se não tiver tido um filho, alguma coisa até lá, né? Porque às vezes acontecem alguns imprevistos no meio do caminho ali, né? E acaba a gente tendo que adiar algumas coisas, né? Que é o caso quando vem um filho na adolescência, aquilo. Mas se não, assim, vamos organizar agora tudo certinho, bonitinho. Se você puder comprar, melhor. Se não puder, você vai ter que pagar aluguel, né? Porque você quer ser dono da sua vida, você tem que pagar aluguel. Você não tem como comprar um lugar pra você. Então vamos ver uma casinha pra você alugar, vamos ver o preço do aluguel, como quer ficar. Vamos lá que eu vou te ajudar. Eu dou um apoio e tal, pra você montar sua casinha e tal, tal. Aí você vai, ajuda, engancha, tudo certinho. Tudo certinho pro seu filho. Você vai lá e vai dar bom. Vai dar bom, vai dar tudo certo. Você trabalhando e pagando suas contas em dia, água, luz, aluguel, ou prestação da sua casa, né? Não tem erro. O que sobrar vai sobrar pra você fazer o que você quiser. Se quiser passear, se sobrar alguma coisa, né? Porque não sobra, viu? Às vezes não sobra. Mas se sobrar, vai dar pra passear, vai dar pra curtir, vai dar, né? Pra viver um pouquinho a vida. E aí eles vão entender o que é a vida. O que é a vida. Aí eles vão falar, poxa, minha mãe era. Minha mãe era gente boa. Gente boa pra caramba. Minha mãe era fó. Era. Rapaz que ela dava conta de tudo e ainda tinha filho pra criar. Né? Às vezes mãe solteira, né? Ainda tinha eu pra criar ali, pra cuidar de mim ali. E dava conta de todo esse BO aí. Que não é fácil, gente. Não é fácil. Então é a hora que eles aprendem um pouquinho a olhar pra esse pai, pra essa mãe. E começam a entender um pouco, gente, do que esse pai e que essa mãe passa. Pra poder dar
uma vida, no mínimo, digna para eles, decente, né? E às vezes eles têm tudo e ainda reclamam, ainda acham que é pouco, sabe? Ainda quer passar por cima dos pais. É complicado, sabe, gente? Então, é muita gente sem noção, precisando cair na real, sabe? Agora que a gente veja adolescentes assim, pré-adolescentes assim, né? Ou alguém até lá com uns 25 anos, meio imaturo, tudo bem, né, gente? Vai depois dos 25, 30, 40 anos, essa maturidade, assim, achando que a vida é essa brincadeira, aí é pra acabar, viu? Aí é pra acabar. Bom, gente, desculpa meu desabafo, mas eu tava entalada aqui. E eu precisava soltar, porque a gente vai vendo tanto absurdo, tanta coisa. A gente fala assim, olha, se a gente não cuidar da saúde da gente, física e mental, a gente fica louco com esse povo. A gente fica, ó, doidinho na cabeça. Beijo pra vocês. Se cuidem. Cuidem do corpo, da mente, porque não tá fácil não. Não tá fácil não. Beijo.